Chegou a hora de você aprender de uma vez por todas como hackear as suas emoções para que elas finalmente estejam a seu favor. Meu nome é Rafaela Parras, eu sou psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e seja muito bem-vindo a esse espaço de desenvolvimento pessoal. Muito se fala sobre a tal da inteligência emocional, eu mesma já fiz vídeo aqui para esse canal explicando o que é na prática a inteligência emocional, mas hoje eu quero me aprofundar um pouco mais sobre o funcionamento cognitivo das suas emoções. Eu quero abrir essa parte aqui da tua cabeça, metaforicamente, e te explicar sobre algumas coisas que acontecem no teu cérebro quando a gente fala das emoções e fala de razão, para que você então entenda como isso funciona para manipular esse funcionamento a seu favor. Então, antes de tudo, eu preciso te apresentar para dois grandes personagens que existem aqui dentro: a amígdala e o córtex pré-frontal. A amígdala é a região do nosso cérebro localizado lá no sistema límbico que é responsável pelas nossas respostas emocionais. Ela é bem pequena, ela fica aqui atrás e ela é uma área do nosso cérebro muito antiga, ou seja, desde que a nossa espécie começou a se desenvolver, nós temos essa região do cérebro nos acompanhando, evoluindo junto com a gente. Então, na verdade, a gente tem essa área do cérebro em comum com muitos animais que habitam o mundo. Então, é realmente uma coisa bem antiga que a gente evoluiu junto. Então esse é o primeiro personagem. Prazer, amígdala e você. Segundo personagem que eu preciso te apresentar, que vai fazer diferença para esse papo hoje, é o teu córtex pré-frontal. O teu córtex pré-frontal ele é maior do que a tua amígdala, ele fica bem aqui na frente, né? Bem aqui, mais ou menos na região da sua testa. E ele é a área do cérebro mais novinha, vamos dizer assim. Então, quando a gente olha para todo o nosso cérebro, para toda a evolução, ele foi uma das últimas coisas que apareceu e começou a evoluir com a gente. O que o córtex pré-frontal faz? Ele é, resumindo muito, de uma forma muito, assim, grossa, vamos dizer assim, ele é o que nos torna seres intelectuais. Então, ele é responsável pela tua tomada de decisão, ele é responsável pelo teu controle inibitório, do tipo, quero fazer, não posso. Então, esse não posso, quem dá essa freada é o córtex pré-frontal. Ele te ajuda a fazer previsões de algumas coisas, então pensar a longo prazo, pensar a médio prazo, então olhar numa visão maior. Ele te ajuda em tomadas de decisão, ele te ajuda em diálogo interno. Então o córtex pré-frontal, por isso que eu falei, né, a grosso modo, ele é o que nos torna intelectuais, ele é o que nos torna humanos, né? Várias habilidades a gente tem, eles vêm do córtex pré-frontal. E por que essas duas figurinhas são importantes para nós? Porque elas precisam conversar. É o diálogo entre elas que faz o que a gente chama de inteligência emocional. Mas eu ainda não quero me aprofundar nisso. Eu ainda quero falar um pouco mais sobre a tua amígdala. Eu ainda quero falar um pouco mais sobre a tua habilidade emocional. Porque quando a gente olha para as emoções, elas acontecem, né? A razão da gente ter as emoções, a razão da gente ter desenvolvido, assim como diversos outros animais, a área da amígdala é por pura sobrevivência. Nós temos a amígdala, ou seja, nós sentimos emoções por puro caráter de sobrevivência, por instinto de sobrevivência. Porque toda emoção, ela traz por ela uma direção para a sobrevivência. Como assim, Rafa? O que te impede de comer uma comida estragada, o que te impede de pegar um líquido e ingerir um líquido estragado é ter um nojo. Então o nojo ele desempenha uma habilidade de te impedir de ingerir coisas que estão estragadas. Eu tô dando exemplos brutos, tá? Tem muito mais por trás do nojo do que simplesmente te impedir de comer comidas estragadas. Eu tô dando exemplos didáticos para você entender essa função biológica de sobrevivência. Então o nojo a gente poderia interpretar assim: o que te impede de atravessar uma grande avenida correndo com o sinal aberto para os carros é o medo. Se você não tivesse medo, você atravessaria, você não faria previsão de riscos, você simplesmente iria. Então, o medo tem a função de sobrevivência, de te impedir de se colocar em situações de perigo. Ah, Rafa, então só as emoções desconfortáveis? Não, a felicidade. Você precisa de hormônios positivos para se sentir bem, para se sentir tranquilo, para, né, se expor de novo a situações prazerosas. Então, a felicidade é justamente mapear os estímulos prazerosos, arquivar isso de certa forma na tua memória para te levar a repetir esses estímulos, para você sentir mais prazer, se sentir mais feliz, porque isso também é importante para a tua sobrevivência. Essa liberação hormonal prazerosa é importante para a sua sobrevivência. Então, todas as emoções, elas têm uma função instintiva. Quando a gente sabe disso,
muita coisa já muda. Porque significa, então, que quando eu sinto alguma coisa, na verdade eu não tô sentindo porque é fofo. Eu tô sentindo porque, biologicamente, a minha amígdala fez uma interpretação que eu preciso olhar. Além disso, as emoções, elas têm outras funções. Então, por exemplo, as emoções, elas precisam ser mais rápidas. A resposta emocional, ela, às vezes, precisa ser rápida porque ela precisa ser realmente instintiva. Então, se eu tô cozinhando e eu apoio o meu braço, é a amígdala que vai ser rápida o suficiente pra provocar a reação de eu tirar o meu braço da panela, com medo daquilo ali me queimar, com medo daquilo ali provocar muita dor em mim. Então, essa resposta rápida é a amígdala que faz. Se eu tô dormindo e eu escuto um barulho, o que me acorda é a minha amígdala, é o meu medo, né? Eu vou acordar com barulho. E aí eu vou ver o que aconteceu. Então, quando a gente olha pra nossa amígdala nesse viés de sobrevivência, isso por si só já muda muito a forma como a gente lida com ela, com as nossas emoções. Então, a amígdala, ela tem algumas funções a partir do viés da sobrevivência. Primeira função, nos comunicar que alguma coisa tá acontecendo. Porque se eu tô com raiva, a gente poderia olhar nesses exemplos bruscos, qual é a função da raiva? Muitas vezes impor limite em comportamentos. Então, se eu tô com raiva do meu marido, porque ele, sei lá, deixou a louça suja, aquilo ali é um sinal de que aquele comportamento me afeta. Então, eu preciso dar um limite naquele comportamento. Então, quando a gente sente alguma coisa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o que essa emoção está me comunicando. Essa é uma das primeiras funções básicas. Comunicar que alguma coisa está acontecendo, que essa coisa te afeta, que essa coisa pode afetar a sua sobrevivência. E por isso você deveria olhar para aquilo ali. Então é quase uma notificação de WhatsApp, sabe? É um pop-up que aparece no teu cérebro de oi, alguma coisa que tá acontecendo. Você tá recebendo uma notificação. Além disso, comunicar o outro, né? Muitas vezes a gente se comunica com o outro através das minhas emoções. Então, se eu voltar, por exemplo, do meu marido. Se meu marido fala alguma coisa pra mim e eu choro, aquilo ali é um sintoma da minha emoção, eu claramente fiquei chateada, eu tô comunicando pra ele que o que ele me disse não é legal, o que ele disse tá me ferindo. Então, eu também comunico o outro sobre o que tá acontecendo. Então, muito da função de sobrevivência dessas emoções se resume em comunicar alguma coisa, né? Então, as emoções, elas nada mais são do que um pop-up que apareceu. Uma notificação que você recebeu de, olha pra essa situação aqui de novo, tem alguma coisa que talvez você não tenha sacado que você precisa olhar. Há alguma função ali, né? Há alguma resposta, há alguma coisa importante que você precisa olhar, que você precisa avaliar. Então, quando você olha para as suas emoções através desse viés, muita coisa já muda. Porque então eu não sinto do nada. Eu acho que essa é a primeira crença, assim, errada que a gente tem no mundo. Esse é o primeiro mito que a gente fala das emoções. Não existe emoção do nada, tá? A ciência já fala que emoção é resposta complexa à situação vivida. Se emoção é resposta, então ela não é espontânea. Eu não sinto do nada. Alguma coisa aconteceu, tá? Alguma coisa houve ali e a minha amígdala está respondendo a esse estímulo e não espontaneamente tomando uma decisão. Então, Rafa, mas eu um dia acordei e eu tava triste. Eu do nada comecei a me sentir ansiosa. Não foi do nada. O que deve ter acontecido é que você pensou alguma coisa que foi tão rápido que você não notou. Você se expôs a algum estímulo que foi tão discreto que você não notou. Alguma coisa aconteceu, tá? Respostas complexas às situações vividas, ao que você tá vivendo. Nossa, mas Rafa, você tá me dando uma aula de emoção e afinal, o que tem o córtex pré-frontal a ver com isso? Por que você trouxe ele pra conversa? Por quê? Se a emoção é uma resposta a alguma coisa que aconteceu, significa que você fez uma rápida interpretação do que aconteceu. Muitas vezes essa interpretação não bateu ali no córtex pré-frontal. Ela não foi uma interpretação racional do que aconteceu. Mas você fez uma interpretação do que aconteceu. E por isso você está reagindo daquela forma. Por isso que a gente pode estar exposto à mesma situação. Você vai se sentir triste e eu vou me sentir feliz. Aí você fala assim, mas a gente está exposto à mesma situação. Sim, porque você fez uma leitura e eu fiz outra. Então a forma como a gente interpreta é o que vai dizer qual vai ser a nossa resposta emocional. Mas então como é que eu vou hackear isso para fazer com que as minhas emoções ajam a meu favor? Chamando o córtex pré-frontal para essa conversa. Chamando o córtex para essa interpretação. No início não, mesmo depois de muito tempo, você vai ver que a primeira reação emocional, ela vai ser instintiva para você. Você não controla. Às vezes alguém vai falar alguma coisa e você vai ficar irritado. E você vai ficar, cara, eu nem sei por que eu tô tão irritado com isso, mas eu tô irritado com o que ele me disse. Então assim, você vai ter uma interpretação que é muito rápida,
que é muito automática, porque tá embasado em padrões que já estão muito viciados em você, padrões de comportamento, padrões de interpretação, padrões emocionais. Você traz seus vícios cognitivos com você. Então, muitas vezes, a tua primeira resposta emocional, a primeira interpretação que você vai fazer, ela vem com esses vícios. Mas uma vez que você se deparou com isso, aí você tem que chamar o córtex pra conversa, sabe? Esse é o momento que você faz os dois dialogarem. Do tipo, ok, eu tô irritada, eu não consigo avaliar tão claramente o porquê que eu fiquei tão irritada, então eu preciso fazer isso agora. Eu preciso chamar o córtex pra conversa, essa área minha que é mais intelectual, essa área minha que consegue trazer outros tipos de ponderação e fazer com que elas dialoguem. Fazer a minha emoção conversar com o meu córtex pré-frontal, ou seja, fazer os meus pensamentos conversarem com as minhas emoções. Então, por que eu tô tão irritada? Poxa, se a raiva tem um viés ali de sobrevivência, de imposição de limite, muitas vezes, qual é o limite que eu acho que precisa ser colocado aqui? E por que eu acho que isso precisa ser um limite? Aonde que isso veio em mim? Será que isso agrediu um valor de vida meu e por isso eu fico irritada? Será que essa pessoa, ela me dá alguns gatilhos de comportamentos que eu não gosto, comportamentos que eu não valorizo, comportamentos que muitas vezes eu desprezo? Então, quando ela fala, isso ativa a minha raiva, porque a interpretação que eu faço é que tudo isso que é importante pra mim tá sendo agredido. Só que esse papo que você precisa ter com você, que nós psicólogos chamamos de autofala, né? Auto com U mesmo, autofala, eu comigo mesmo, eu falando comigo mesmo. Ele tem que misturar as tuas emoções com o teu córtex pré-frontal. Muitas vezes validando as tuas emoções, entendendo que, cara, se as minhas emoções não acontecem do nada, se elas estão sendo uma resposta, então a primeira coisa que eu preciso fazer é olhar pro que ela tá respondendo. É realmente, poxa, foi um pop-up que apareceu, eu preciso clicar nessa notificação. Eu preciso entender se eu tô com raiva, eu preciso entender se eu tô triste, se eu tô frustrado, se eu tô angustiado, se eu tô ansioso. Eu preciso validar essa emoção. Eu preciso abrir a porta da minha casa mental e deixar que essa emoção entre. Porque aí quando ela entrar, eu vou conseguir sentar na frente dela e falar: fala, querida, o que você tá tentando me dizer? E aí ela vai vir embaralhada, porque são suas emoções assim, só um minutinho, córtex, vem. Vamos dialogar nós três. Vamos tentar achar uma solução nós três. E aí que tá o lance da inteligência emocional. Inteligência emocional não é você gerir a tua emoção por ela. Então, inteligência emocional não é eu perceber que eu tô com muita raiva, aparentemente desnecessário, né? Porque muitas vezes é essa interpretação que a gente faz, e respirar fundo, me distanciar, contar até 10, isso é importante. Mas isso é você lidando, regulando as tuas emoções. Isso não é você sendo inteligente emocionalmente. Você tá só lidando com os teus sintomas. Você tá lidando com as coisas físicas que apareceram. Você tá respirando fundo, você tá se afastando e tudo mais. A inteligência emocional, muitas vezes, vem desse diálogo que eu tô propondo pra você. De você sentar e você entender de onde vem essa emoção. E muitas vezes, não é voltar lá no teu passado. Eu me sinto assim, porque o meu pai, porque a minha mãe, porque os meus irmãos. Pode ser que sim, tá? Pode ser que você precise voltar tanto assim. Mas naquele primeiro momento, não se preocupe em voltar no teu passado. Se preocupe em entender agora. Agora, nesse momento, por que isso me gera medo? Eu tenho que fazer uma apresentação pro meu chefe. Por que eu estou com medo? Porque eu acho que eu vou me expor e porque eu acho que eu vou errar. Tá bom, mas qual é o meu medo em errar? Eu acho que se eu errar, o meu chefe vai ver que eu não tô apta pro meu cargo. O meu chefe não vai querer me promover. Mas por que eu acho que o meu erro vai ser tão grande? Por que eu não me sinto tão preparada a ponto de eu achar que eu vou cometer esse erro? Por que eu acho que um erro já vai desvalidar uma promoção, já vai desvalidar uma qualificação profissional? E aí você vai investigando, e você vai investigando, e você vai investigando, fazendo com que a amígdala, o teu medo, converse com o teu córtex pré-frontal, que é esse teu lado mais intelectual e racional seu. E aí quando eles dialogam, você fala assim, ok, entendi. Talvez eu continue sentindo medo, tá? Talvez eu não tire totalmente essa emoção. Mas antes eu tinha um medo, nota 10. Antes eu tinha um medo paralisante. E agora eu tô com medo, nota 4. Eu já tô com medo que eu consigo ir adiante. E tudo bem, eu preciso sentir medo, né? A gente precisa das emoções. Elas são voltadas pra nossa sobrevivência. Mas agora eu tenho um nível emocional que eu sei lidar melhor. Um nível emocional que eu sei manejar melhor. Porque eu fiz esse diálogo. E é assim que a gente dá uma hackeada nas nossas emoções, não aceitando elas como verdades absolutas. Nunca aceitem as emoções e os pensamentos de vocês como verdades absolutas, porque às vezes eles estão vindo de uma interpretação equivocada que você tá fazendo da situação. E tá tudo bem, nós somos humanos.
A gente erra nas interpretações muitas vezes. Quantas vezes vocês conversaram com alguém numa briga ou numa discussão, e aí depois quando vocês foram se resolver, vocês falam assim, porque aquilo que você disse, você quis dizer aquilo, e a pessoa fala, não, eu não quis dizer aquilo. Desculpa, eu me expressei mal, mas eu não quis dizer aquilo ali. Então foi uma interpretação equivocada que você fez. Ok, baseado em alguns estímulos que você tinha, mas foi uma interpretação equivocada. E você provoca interpretações equivocadas nas pessoas, porque muitas vezes a gente se banana, né? Na hora de expor alguns sentimentos, principalmente quando a gente não tá... A gente precisa organizar, né? Eu brinco muitas vezes assim, cara, eu preciso de tempo pra organizar as minhas caixinhas, né? Tanto que antes de eu fazer qualquer apresentação, antes de eu ter qualquer conversa difícil com alguém, eu pego um papel, eu pego um lápis, eu organizo a caixinha. Eu crio esse diálogo entre o meu córtex e a minha amígdala pra eu organizar a minha cabeça. E aí eu consigo expor isso melhor e de forma organizada pra pessoa. Então o fato da gente interpretar equivocado é o que nos faz humanos e tá tudo certo. Tá tudo bem, não se sinta culpado. Eu que sou da área, já trabalho com isso há anos. Poxa, eu faço interpretações equivocadas. Não tem problema. Você só tem que voltar e consertar, sabe? Você só tem que voltar e botar as caixinhas de novo no lugar, chamar o córtex para essa conversa com a amígdala. E aí, é muito sobre o comportamento que você quer ter no final, sabe? Porque assim, se eu tô me sentindo dessa forma, pensando dessa forma, isso não me leva para um comportamento que é bom, isso não me leva a ter uma reação positiva. Como que eu preciso reagir a isso de uma forma funcional, de uma forma que eu me aproxime de quem eu quero ser no futuro, de uma forma que eu construa o meu sucesso? Então, qual é a interpretação que eu preciso fazer para minha emoção dar uma... ir para um lugar que seja mais confortável para que então eu chegue nessa reação que eu acho tão importante? É assim que você vai hackear o teu cérebro e fazer com que as tuas emoções comecem a agir a seu favor. É fazendo esse olhar pra dentro, se transformando pra dentro, né? Olhando pra cá, criando esse diálogo, que muitas vezes eu faço em voz alta, tá? Muitas vezes eu falo em voz alta pra chamar esses personagens pra conversa. E aí você consegue manipular a tua cabeça. Que não é nem manipular, eu nem escolhi uma palavra boa, mas você consegue manejar, você consegue regular, você consegue administrar a tua cabeça pra que então ela haja a seu favor. Eu te dei uma super aula de emoções, eu te dei uma super aula do que seria a tal da inteligência emocional. E aí, você não vai terminar esse vídeo sem deixar um like, né? Você não vai terminar esse vídeo sem se inscrever no canal. Senão você vai ativar os meus divertidamente. E as coisas aqui não vão ser legais. Eu vou te chamar pra um papo que eu vou ter que anotar lá no caderninho. Deixa aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade na hora de lidar com as suas emoções. E eu te vejo no próximo vídeo.